Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre aprendizagem e estágio para jovens. A gente está aqui com o Cláudio Oliveira, o gerente regional do CIE aqui no Centro-Oeste. Você ia explicar para a gente sobre como as empresas podem ingressar nesses programas, no Aprendiz Legal, no programa de aprendizagem. Tem alguma determinação, a pequena, a média, a empresa que tem, a partir de um determinado número de trabalhadores, ela precisa entrar nesse programa? Há alguma especificação? Olha, a bem da verdade, Aline, com exceção das empresas de pequeno porte e as microempresas, essas ficaram desobrigadas do cumprimento da cota. Toda e qualquer empresa brasileira, ela é obrigada a contratar aprendiz de acordo com o número de empregados na sua estrutura, de 5% a 15%. Quem estabelece essa cota, que a gente chama cota de aprendizagem, cota de aprendizes, é o Ministério do Trabalho e Emprego, com base no número de empregados da empresa. Na hora de se fazer esse cálculo, você exclui, né, os cargos gerenciais e os cargos técnicos, né, que não demandam formação profissional, e você estabelece uma cota e aí sim essa empresa vai ter que contratar esses jovens. Ela tem duas possibilidades: ou ela contrata diretamente no CNPJ dela e matricula numa entidade para fazer a capacitação, né, e aí o CIE surge como alternativa, ou ela pode pegar e contratar uma entidade que faça o registro menor e também matricule ele nos cursos de capacitação. E por esta razão o CIE atua desde 2005, nós começamos a atuar fortemente na aprendizagem, pegamos toda a experiência ao longo de mais de 4 décadas lidando com a questão do estágio, com os jovens, com programas de inserção no mercado de trabalho dos jovens e levamos isso para a aprendizagem. Nos unimos à Fundação Roberto Marinho, que é uma parceira efetiva dentro do programa Aprendiz Legal, que desenvolve os conteúdos pedagógicos do programa, e o CIE executa isso através das nossas instrutoras em todas as salas de aprendizagem que a gente mantém no Brasil. E com relação às empresas, quais os incentivos, quais os encargos que ela tem que arcar para entrar nesse programa? Interessante sua pergunta, porque a legislação também tomou cuidado de oferecer alguns incentivos, como, por exemplo, na questão do FGTS, a empresa tem um desconto de 75%, quer dizer, ela tem esses incentivos para a contratação dos jovens e poder formar novas pessoas, né, para integrar o quadro da estrutura da empresa. Então, são incentivos que reduzem as despesas de encargos sociais e trabalhistas na contratação desses jovens. Obviamente que a empresa, além de ter esse incentivo, ela não pode esquecer que ela tem essa obrigação legal de se contratar os jovens, com exceção daquelas empresas, né, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que não há cota definida para elas. Mas é importante destacar também, Aline, que mesmo que não tenha cota, é facultado à empresa, se ela quiser contratar por livre e espontânea vontade, ela pode sim ter um aprendiz na sua estrutura. Basta procurar uma entidade que atue com a capacitação desses jovens, e o CIE se apresenta como uma alternativa para poder investir no programa. Cláudio, agora em setembro, mudando um pouquinho de assunto, a nova lei de estágio completa 3 anos. O que mudou de lá para cá? Quem pode fazer esse estágio? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa outra modalidade de inserção de experiência para o jovem no mercado de trabalho. Eu diria que a partir do momento que entrou em vigor a nova lei de estágio, a lei 11.788, no primeiro momento as empresas ficaram receosas, né, em função das mudanças com relação à carga horária, com relação ao recesso remunerado. Chegou-se a se falar que isso ia reduzir o número de postos. E de fato isso aconteceu, Aline. Nós tivemos, por exemplo, no CIE, uma queda em torno aí de 40, 45 mil vagas de estágio no Brasil. Mas o que aconteceu? É que o empresário ainda não conhecia, ainda não tinha compreendido as principais mudanças na legislação. Você está falando que essa queda, então, foi nesse primeiro momento? Foi nesse primeiro momento, ou seja, nos primeiros 6 meses de vigência da lei, houve essa queda. Mas na medida em que as empresas foram conhecendo as mudanças, inclusive o CIE, pela credibilidade que a instituição tem em lidar com a questão do estágio, foi convidado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e nós, em conjunto com o Ministério, desenvolvemos uma cartilha orientativa. Foi necessário fazer uma cartilha para explicar as principais mudanças, que eu destaco agora, e agora está mais claro para os empresários, o que mudou na nova lei de estágio. A carga horária foi limitada a 30 horas semanais. Antigamente, empresas, às vezes, até utilizavam o programa de forma indevida, colocando o estudante para fazer 44 horas semanais. Isso é carga horária do trabalhador em regime de CLT. Então, a legislação veio e limitou a carga horária a 30 horas semanais, criou a figura do professor orientador, ou seja, independente de ser estágio obrigatório ou não obrigatório,
que são as duas modalidades previstas na lei, tem que ter a figura do professor orientador na instituição de ensino. Estabeleceu os direitos também aos estagiários, né? Como, por exemplo, o recesso remunerado, que causou muita confusão, viu, Aline? Que as pessoas começaram a entender que se tratava de férias. E férias é um Instituto do Trabalhador, que acresce 1/3 no salário dele, quando ele sai de férias. O estagiário não. A cada 12 meses de estágio, ele descansa 30 dias e esses 30 dias são remunerados. É o que a gente chama de recesso remunerado. Mas depois que passou esse período que os empresários... Mas não tem 1/3, é isso? Não tem 1/3. Isso é uma condição para o trabalhador. É só ele receber a bolsa e descansar, né, o período dos 30 dias previsto, né, desde que ele tenha completado 12 meses de estágio. Mas é importante destacar também que, a partir do momento que o empresário tomou conhecimento dessas mudanças, ele voltou a oferecer oportunidade de estágio, né, e acreditar na política de estágio mais do que antes, né, porque a gente percebeu um crescimento do número de ofertas de estágio comparado com o período em que a lei entrou em vigor. Quer dizer, da época de 2008 para cá, 2011, nós já tivemos um crescimento em torno de 30% nas ofertas de estágio. Cláudio, eu queria que você, para a gente encerrar, nos desse um endereço eletrônico, telefone, onde é que as pessoas interessadas, tanto no programa de aprendizagem, o Aprendiz Legal, quanto no estágio, como se inserir, como a empresa oferecer, quem está à procura de estágio, onde que ela pode conseguir mais informações? Olha, assim, só me permita fazer uma observação. Conforme estabelece a legislação, o estudante, as modalidades de ensino previsto na lei, que pode fazer estágio, estudante de ensino médio, técnico e superior. É importante que o jovem saiba disso, né? O estudante de ensino médio também está contemplado na legislação. E com relação à sua pergunta, as empresas, os estudantes que queiram participar dos nossos programas, queiram se inscrever no CIEE, basta procurar no nosso site www.ciee.org.br, ele vai ter todas as informações, tanto do estágio quanto da aprendizagem. Então, a partir desse contato com o nosso portal, ou entrando em contato com a nossa unidade, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que fica na rua Barão de Melgaço, número 750, salvo engano, ele pode... Melgaço, não é isso, Barão de Melgaço? Ele pode fazer um contato conosco para que a gente faça uma visita e oriente a empresa sobre as formas de se contratar, tanto o estagiário quanto o aprendiz. E eu quero aqui encerrar a minha fala com um agradecimento para o tribunal, que também está sendo pioneiro na questão da aprendizagem. Agora, recentemente, nós celebramos um convênio com o tribunal para a contratação de aprendizes, onde o CIE vai fazer o registro e esses jovens vão ser capacitados, né, dentro do programa de ocupações administrativas, e estão atuando nas áreas meio e fim do tribunal. Então, é pioneiro nesse sentido, para que outros órgãos também encampem essa ideia. Cláudio Oliveira, gerente regional Centro-Oeste do CIEE, muito obrigada por todas essas informações, e assim a gente termina mais um Trabalho em Revista, mas você já sabe, pode rever este e qualquer outro dos mais de 150 programas que nós gravamos na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no banner Vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. A gente aguarda a sua sugestão de tema, manda pra gente, o nosso endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.